Graças a Deus que hoje temos aqui conosco uma convidada diferente. E nós vamos agora cantar um hino de louvor a Deus, acompanhado com o musicista Rafael Carrancho, nosso irmão mais novo na igreja. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor, ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus com carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para a frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Aleluia. Toda a glória seja dada ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga comigo, amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhores telespectadores, temos conosco aqui a irmã Alzira Schultz, que é convidada para este programa neste dia. E nós queremos apresentá-la em nome de Jesus para também contar-lhes alguma de suas experiências e dizer como Jesus a alcançou para a sua salvação. Irmã Alzira, a paz do Senhor. Paz, Senhor. É um prazer tê-la conosco aqui no programa A Voz do Evangelho. O prazer também é meu. Glória a Deus. Nós gostaríamos de que nossos amigos ouvissem a irmã Alzira falar assim alguma de suas experiências que a senhora tem adquirido durante esses anos que a senhora serve ao Senhor Jesus Cristo. Mas inicialmente nós gostaríamos de ouvir assim como foi o início da sua fé em Jesus, né? Então nós queremos que a senhora fale um pouco assim sobre o início da sua fé, né? Para nós e para os nossos amigos telespectadores. Amém. Bom, o início da minha fé, aleluia, eu comecei aqui nos Estados Unidos conhecer Jesus, né? Eu conheci Jesus aqui nos Estados Unidos. Apesar que eu sou estrangeira, né? Falo uma outra língua sem ser o português. E quando eu cheguei aos pés de Jesus, eu muito pouco falava português. Mas ali eu aceitei Jesus e o Senhor Jesus mudou a minha vida assim, de dentro para fora. Completamente. Eu fiquei uma pessoa mudada e tive assim, muito desejo de servir a Deus, a esse Jesus tão maravilhoso que mudou minha vida. Então, como eu tive um novo nascimento, né? Um novo nascimento naquele dia e consegui também toda a minha família levar aos pés de Cristo. E como está até hoje, e como eu também estou até hoje. Graças a Deus. Mas o que eu gostaria que a senhora falasse assim, como foi que a senhora se converteu, desde o princípio, né? Para que os nossos amigos ouvissem e tivessem assim conhecimento, como é que Deus tem os seus planos e como é que Ele se manifesta às pessoas, né? Como foi que eu me converti, eu fui evangelizada por Senhor, né? Que o Senhor falou da palavra de Deus para mim e
me convidou para ir para a igreja, mas no primeiro dia eu não quis Cristo. Eu dizia que eu ia fazer minha vida, depois eu ia ter Cristo na minha vida, né? Mas depois o Senhor tornou a falar comigo e disse assim: irmã Alzira, amanhã pode ser tarde demais. Aceitar Jesus é hoje. Aí eu fiquei com medo. Naquela mesma hora eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. E depois em diante o Senhor sempre me instruindo na palavra de Deus e foi uma bênção para mim até hoje. Graças a Deus. E hoje, depois destes poucos anos que você já serve ao Senhor Jesus, agora você já entende muito bem as Escrituras, não é? Glória a Deus. Depois, quando eu aceitei Cristo, eu fiquei querendo conhecer Jesus mais. Eu vi o Senhor pregando da palavra de Deus na igreja, mas eu queria descobrir mais. Então eu comecei a ler a Bíblia bastante. Mas acontece, eu pouco entendia, porque era em português, né? Eu lia mais em alemão, que é a minha língua que eu falava, né? Então, eu tinha assim muita dificuldade, mas o Senhor me ajudou muito, assim, na leitura da palavra de Deus, e me explicando aonde que eu tinha dificuldade. Então, aquele ficou assim, firme em mim, fixado. Na tua mente? Yeah. Muito bem. E quais, assim, alguma bênção, evidentemente, eu sei que você, aliás, você tem recebido muitas bênçãos de Deus, porque eu sou testemunha disso, mas assim, eu gostaria que a irmã falasse aos nossos telespectadores, assim, de uma bênção que a senhora, assim, uma bênção que foi notória, que sobressaiu, porque nós recebemos muitas bênçãos de Deus diariamente, mas aqui, ali e acolá, nós recebemos de Deus uma coisa que fica marcado, não é? Que marca muito na nossa vida, não é? Então eu gostaria que a senhora falasse aos nossos telespectadores, que eu sei que a senhora tem muitos testemunhos bons e bonitos. Bom, eu vou contar rapidamente 2 bênçãos. A primeira bênção que eu não posso deixar de falar, que é a bênção da salvação da minha alma, foi a primeira na minha vida. Mas a segunda bênção que eu quero falar é acerca do meu filho, que andava doente e estava ficando assim, sem força nas pernas e caía e estava ficando aleijada. Então, como eu já estava nos caminhos do Senhor, eu pedi oração, eu fui ao grande médico que é Jesus Cristo, e esse médico socorreu-me, a mim, através de uma oração do nosso pastor, que é meu pastor hoje, né? Socorreu-me e curou meu filho, que estava doente, enferma, que não podia segurar as suas pernas, aonde ele andava ele caía. Então o Senhor Jesus me deu esta bênção, aleluia, eu louvo a meu Deus, e hoje, aleluia, meu filho trabalha na casa de Deus, já é até o músico da igreja, aleluia. É o músico do programa A Voz do Evangelho, né? Amém. Aleluia. E, irmã Alzira, uma pergunta também do ponto de vista espiritual. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna, não é? E quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Assim diz a Bíblia Sagrada. A senhora tem a certeza da sua salvação? Tenho, sim. Mas essa certeza que a senhora tem é uma certeza meia ou toda? Toda. Toda. É uma certeza integral, não é? Mas antes da senhora se converter a Cristo, a senhora sabia onde iria, por exemplo, passar a eternidade? A senhora tinha essa certeza de salvação? Não tinha nem ideia. Não tinha nem ideia, né? Não. Não sabia nem para onde ia, né? Não. Porque há muitas pessoas que, quando se diz assim, e depois da morte, fulano, o que vai acontecer? Ah, depois da morte, Deus é que sabe o que vai acontecer, não é? Mas antes eu tinha muito sede de alguma coisa, só que eu não sabia o que era. Mas não sabia para onde eu ia, não. Hoje eu sei. Hoje tu sabe, né? Hoje eu sei para onde é que eu vou e conheço o caminho. Mas quando tu morrer, tu vai primeiro para o purgatório ou para o limbo?
Não, eu vou para o céu. Glória a Jesus. Aleluia. Se Jesus me levar hoje, se eu passar para a eternidade, eu vou para o céu. Vai para o paraíso, né? Paraíso, vai estar descansando com os santos que morreram em Cristo, né? Exato. Aguardando o dia da ressurreição para o arrebatamento da igreja. E se Cristo voltar hoje? Eu estou pronta. Está pronta? Estou pronta. Glória a Deus. Ou de uma forma ou de outra, né? Ou de uma forma ou de outra. Se vier através da morte, eu estou pronta. E se vier tirar a sua igreja, porque Jesus prometeu te tirar a sua igreja daqui, eu também estou pronta. Aleluia. Glória a Deus. E você tem essa alegria, essa esperança realmente no seu coração de morar e viver eternamente com o Senhor? Mas lógico, aleluia. Glória a Deus. Você é batizada no Espírito Santo? Eu sou sim. Você está alegre? Foi a primeira bênção de pouco tempo depois de estar na igreja. Porque eu vi uma irmã falar línguas, né? E eu pedi a Cristo que me desse a mesma língua. E logo em seguida me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Eu nem conhecia bem o dom do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje tu fala a língua dos anjos, né? Fala sim. Glória a Jesus. Aliás, isso é bíblico, né? É bíblico e essas promessas são para todos aqueles que seguem a Cristo. Isso foi antes de descer as águas. Quando tu desceste as águas, tu já falavas língua estranha? Já. Graças a Deus. Pois é, senhores telespectadores, a irmã Alzira, ela, durante esses poucos anos, ela já tem muitas experiências para falar para vocês, de suas experiências com o Senhor Jesus Cristo, mas o tempo, infelizmente, é nosso inimigo e ele corre velozmente e não para que nós façamos alguma outra coisa a nosso bel prazer. Mas a verdade é que a irmã Alzira hoje é diaconisa da igreja e serve ao Senhor Jesus Cristo com muita dedicação, muito esforçada na obra de Deus, e digo a vocês que ela é uma coluna na casa de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Tem nos ajudado muito nesse ministério, no ministério da palavra, no ministério do evangelismo também, e Deus tem usado a irmã Alzira também até com curas divinas, pois já com a oração da irmã Alzira, o Senhor já tem curado algumas pessoas também de algumas enfermidades. E tudo isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmã Alzira. Amém. Glória a Deus. E, irmã Alzira, você tem realmente gozo e alegria em servir a Cristo? Eu tenho muito gozo de servir a Cristo, porque agora eu ocupo a minha mente, a minha vida na casa de Deus, né? Só nas coisas de Deus. Só nas coisas de Deus. E o que você acha desse mundo vil, onde a senhora e eu estávamos também perdidos, sem Deus, sem luz, sem salvação? O que a senhora acha desse mundo vil? Porque quando nós saímos do mundo para o Evangelho, agora nós olhamos daqui, de um ponto mais alto, né? E olhamos para o mundo, e eu pergunto à senhora, o que a senhora vê agora no mundo? O que eu vejo lá fora agora, tristeza. Porque eu sei como é bom servir a Deus, mas a maior parte lá fora não entende isso. Não entende isso. Então, como diz Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu olho assim, no dia de hoje, prego a palavra de Deus para muitos que estão lá fora, mas eles não querem Jesus, esse Jesus maravilhoso. Então, eu sinto muita tristeza, como Jesus também sentiu na época dele, né? Ele entrando em Jerusalém, ele parou e chorou, porque não encontrou corações abertos ali. E assim é no dia de hoje também, lá fora o mundo. É o mesmo mundo, né? O mesmo mundo. Muito bem. Prezados amigos, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E a irmã Alzira vai fazer a leitura dessa palavra. Amém.
no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Se o amigo tem uma Bíblia em sua casa, por favor, abra sua Bíblia e nos acompanhe na leitura da Palavra de Deus, pois fará muito bem para si e para toda a sua casa. São João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Amém. Aqui diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faças se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Irmã Alzira, faça uma ligeira oração pedindo a Deus que nos abençoe na mensagem que vamos falar. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, aleluia. Senhor, só pregar mesmo, Senhor, tu que pregas, aleluia. Pois nós estamos aqui, Senhor, encarregados desta palavra, aleluia, e falar para o mundo, Senhor Jesus. Mas, Senhor, o teu Santo Espírito só pode transmitir, aleluia, aos corações agora que vão ouvir esta palavra, aleluia, sobre o novo nascimento, Senhor. Jesus, em teu nome, Senhor, eu te peço agora, coloco nas tuas mãos, Senhor, e abençoa, Senhor, o teu ungido, Senhor, aleluia, e uso grandiosamente neste momento, nesta palavra. E em teu nome eu te agradeço agora e sempre. Amém. Amém. Prezados amigos telespectadores, já ouvistes a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E também acabamos de ouvir a palavra da irmã Alzira Schultz Carrancho, nossa irmã em Cristo Jesus, diaconisa da igreja, que tem muito nos ajudado no trabalho do Senhor aqui nesta cidade de New Bedford. O texto que nós acabamos de ler, prezados amigos, fala-nos de um acontecimento de grande envergadura espiritual. E para que nós tenhamos melhor proveito acerca desta palavra maravilhosa, eu quero repetir a leitura deste texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Glória a Deus. Prezados amigos, este homem, Nicodemos,
conforme diz as Escrituras, era príncipe dos judeus. Ele era fariseu, um homem altamente instruído na palavra de Deus. E este homem, como príncipe dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, a mais alta corte religiosa de Israel. Aquele homem era realmente um homem muito culto, de grande sabedoria. E ele ouvira falar dos feitos de Jesus Cristo. E isso chamou muito a atenção dele. Ele, muito desejoso de falar com o Senhor, de ter um encontro com o Mestre Jesus Cristo, então procurou o Senhor à noite. Segundo o texto sagrado, diz que este foi ter de noite com Jesus. Nós não sabemos o porquê Nicodemos procurou Jesus à noite, mas nós imaginamos que ele procurou o Mestre à noite exatamente para não se apresentar ao público, ou seja, por respeitos humanos, vamos dizer assim, porque o Senhor Jesus Cristo, as obras que ele fazia não agradavam os principais judeus de Israel, os anciãos. Não agradava porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio mudando muita coisa. E o Evangelho de Jesus Cristo, que são boas novas de salvação para os homens, o Senhor Jesus Cristo, evidentemente, no seu ministério de apregoação da palavra de Deus, do Evangelho do reino de Deus, ele não somente ensinava, mas também por suas obras, pelos feitos que ele fazia, pelos sinais, pelos prodígios, ele anunciava uma doutrina diferente, a doutrina do Evangelho de Cristo. Evidentemente que Cristo Jesus, ele nascera sob o poder da lei, ou seja, debaixo de uma dispensação da lei mosaica, a lei que foi entregue por Moisés, de Deus para Moisés no Monte Sinai. Então, Jesus Cristo nasceu debaixo da dispensação da lei. Como tanto, ele teria que guardar as tradições, os princípios legais de toda a lei que Deus dera ao povo de Israel. Evidentemente que o Senhor Jesus Cristo, respeitando esses princípios, muito embora sabendo que ele seria o homem que estaria incumbido de fazer as trocas, ele disse certa vez, pregando publicamente, ele disse que ele não veio ao mundo para abrogar a lei, não, mas para cumprir a lei. Evidentemente que Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai também, ele reclamava o cumprimento da sua lei. E isto chama-se de justiça de Deus. E como ele reclamava o cumprimento da sua lei, a obediência da sua palavra, ele, olhando dos céus para a terra, não via um justo sequer, nem um homem que tivesse a coragem de cumprir a sua lei. Portanto, ele não viu nenhum homem que tivesse cumprido a sua lei. No entanto, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo para cumprir a lei e provar aos homens, provar aos anjos e aos demônios também, que o homem na terra tem condição de agradar a Deus. Sim, o homem é um pecador natural. Herdamos de nossos pais Adão e Eva uma herança miserável, o pecado, a desobediência e todas as suas consequências. No entanto, Jesus Cristo veio ao mundo em carne para desfazer as obras do diabo. Consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, revestido do Espírito Santo de Deus, agora depois de batizado nas águas, ele iniciara o seu ministério de apregoação do Evangelho de Deus no meio da sua gente. No Evangelho de São João, neste mesmo livro, no capítulo 1, está escrito o seguinte: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam,
foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, prezados amigos, o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, ele veio anunciando boas novas de salvação para o homem perdido, tanto judeu quanto grego, brasileiro, português, soviético, japonês, mongol, africano, seja de que raça ou língua seja, ou de cor social qualquer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem, agora o Senhor Jesus Cristo veio trocando as coisas, porque ele realmente foi o indicado por Deus para vir fazer a troca de dispensação. A dispensação da lei mosaica até Cristo estava durando. Agora, como Deus não tinha visto nenhum capaz de cumprir a sua lei, veio o seu Filho Jesus para cumprir a lei de Deus. Tanto que quando Jesus Cristo procurou João Batista lá nas margens do Jordão para ser batizado, João Batista disse ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, eu sou quem careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu a João e disse: João, deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Evidentemente que Cristo não precisava de ser batizado, pois ele não pecou. O batismo é só para pecadores. Mas como ele fez isto para nos deixar o exemplo do batismo nas águas? Aleluia. Há muitas pessoas que entendem que o batismo nas águas é só para crianças. Não, senhores. Batismo de crianças não é bíblico. O batismo é para pessoas adultas, pessoas que já têm o livre-arbítrio e podem fazer a sua opção, sua escolha, que caminho quer seguir. O batismo de crianças não é bíblico, é um batismo antibíblico. Não existe nas Escrituras Sagradas nem uma folha na Bíblia, nem uma passagem, nem uma letra sequer dando tal mandamento de batismo de crianças. As crianças eram apresentadas a Deus e consagradas a Deus no templo. Glória a Jesus. Depois da purificação da mulher, depois que passasse os dias do seu parto, então iriam os pais com aquela criança ao templo para consagrar ao Senhor, principalmente todo macho primogênito. Muito bem, agora o Senhor Jesus Cristo, no desempenho do seu ministério, despertou a curiosidade deste homem, despertou o interesse de Nicodemos de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Este homem altamente instruído, príncipe dos judeus, era um homem que fazia parte da mais alta corte religiosa de Israel, como já vos disse alguns instantes atrás. E ele, no seu diálogo com o Senhor Jesus, ele iniciou dizendo o seguinte: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava deverasmente surpreendido, muito admirado com os feitos do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, prezado amigo? Porque nunca se viu, nunca se ouviu na história de Israel um profeta semelhante a Cristo. Aleluia, glória a Deus. E isso despertou a curiosidade de Nicodemos. Moisés foi um dos grandes profetas. Moisés fechou os céus, Moisés abriu os mares, Moisés abriu águas, Moisés fez sair água da pedra. Enfim, Moisés fez descer o maná do céu para sustento do povo de Israel durante 40 anos no deserto. Moisés fez muitas maravilhas. Moisés fez transformar a sua vara em serpente. Moisés fez transformar água em sangue. Enfim, Moisés fez muitas maravilhas, tanto no deserto como na terra do Egito. Mas Jesus Cristo foi diferente. Foi diferente porque nunca ninguém viu um homem semelhante a Cristo. E Moisés falou de Cristo certa vez dizendo, Moisés falando para o povo de Israel ainda no deserto, antecipando uma profecia, ele disse: no fim dos dias, Deus suscitará dentre vocês um varão semelhante a mim, e a ele ouvireis. E toda alma que não ouvir será cortada de Israel.
Glória a Jesus. Moisés estava falando de Jesus Cristo. Muito embora Moisés não conhecesse Cristo pelo seu nome, mas já pelo espírito profético, Moisés já falava de Cristo como sendo o libertador de Israel do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista político, porque Israel estava sob o domínio dos Césares. Muito bem. Então Nicodemos iniciou a sua conversação com o Senhor desta forma, dizendo: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Que sinais? Expulsão de demônios, cura de cegos, paralíticos, coxos, ressuscitamento de mortos, ou seja, ressurreição de mortos. Jesus Cristo fez também acalmar o mar numa grande tempestade, não só uma vez, mas como outras vezes. Multiplicou pães no deserto, 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, de maneira que todos estes grandes sinais espantou Israel e alvoroçou Israel de uma forma tal nunca vista em toda a história daquela nação. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava interessado em receber elogios do doutor Nicodemos. O Senhor Jesus Cristo cortou a conversa, interrompeu a conversa do grande doutor Nicodemos e respondeu para ele dizendo assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou assustado com a resposta do Mestre Jesus Cristo e disse ao Senhor: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isto para Nicodemos foi uma coisa absurda, porque Jesus estava anunciando para Nicodemos um novo nascimento, e ele disse para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos respondeu a Jesus dizendo: Mestre, porventura um homem velho como eu pode voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus respondeu a Nicodemos dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Aleluia. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Glória a Jesus. Nicodemos ficou deverasmente admiradíssimo de tal mensagem. Nenhum dos profetas havia falado tal coisa para eles, nem no decálogo dos mandamentos, nem na lei moral e nem na lei cerimonial. Nunca houve uma palavra como esta: nascer de novo. Agora Jesus Cristo anuncia um novo nascimento. Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, um homem altamente instruído na lei de Deus, na palavra de Deus, mas não estava entendendo a linguagem do Senhor Jesus. E por isso ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus, interessado no novo nascimento de Nicodemos e também de tantos outros milhões e milhões de pessoas, nos deixou esta mensagem para a nossa compreensão e para o nosso proveito, para sabermos que necessário é nascer de novo para podermos ver o reino de Deus e também entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo afirma que
Sem este novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus e muito menos entrar no reino de Deus. Glória a Jesus. Nicodemos não entendia ainda a mensagem, ficou sem entender. Nós não sabemos porquê, mas sendo um homem culto, não estava entendendo nada desta mensagem. Foi necessário o Senhor Jesus Cristo explicar para Nicodemos dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, não te maravilhes, Nicodemos, de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia e compaixão, agora anunciando uma nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da grande oportunidade de salvação para todos os pecadores. O Senhor Jesus inicia o seu ministério abrindo uma porta para o novo nascimento. Um novo nascimento, isto é, um outro nascimento. Nicodemos não entendeu que tipo de nascimento seria aquele, mas ele explicou claramente: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dois nascimentos que nós temos, meus queridos amigos. Dois nascimentos. O primeiro, o nascimento da carne. Nós nascemos do ventre da nossa mãe. Lá no ventre da nossa mãe, nós fomos concebidos e gerados. Esse é o nascimento da carne. Quando nascemos, nossa mãe nos deu à luz. Então nascemos carne, o homem carne. Nós somos constituídos de carne, corpo humano. E por isso Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Muito bem, nasceu o homem. Mas que homem? O homem velho, o homem brutal. Não importa a idade dele. Pode ser 1 hora depois de nascido, mas é o homem velho, porque ele nasceu debaixo de uma escravidão espiritual. Nós herdamos uma escravidão, a herança que nossos pais Adão e Eva nos legaram através de toda a história humana. Esse grande legado infernal que se chama o pecado, a escravidão. Nascemos debaixo do pecado, envolvidos no pecado e, portanto, permanecemos debaixo do pecado. Agora, necessário é nascer de novo para que tenhamos uma libertação desse jugo infernal que se chama pecado. E Jesus Cristo, como sendo o Salvador do homem, veio ao mundo para nos trazer a luz, nos trazer o conhecimento, como nascer de novo, ou mostrando-nos a forma de nascer de novo. Então ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos da carne, do ventre da nossa mãe. Evidentemente, não podemos voltar ao ventre da nossa mãe para ter um novo nascimento. Mas foi assim que Nicodemos entendeu. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, refutando as palavras de Nicodemos, ele deixou muito bem claro que nascer da água e do Espírito. Vejamos, o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. O nascimento da carne no ventre da mãe. E o nascimento do Espírito tem que ser por meio da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus, evidentemente. Nascimento através da água, isto é, pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Evangelho, a palavra de Deus, e essa palavra entra no nosso coração, evidentemente, se nós dermos lugar a essa palavra, abrindo o nosso coração para receber a palavra de Deus, então nascemos da água, isto é, pela palavra, porque a palavra de Deus, infiltrada, penetrando no coração do pecador rebelde, faz o homem se converter, mudar de natureza, mudar de caráter. E isso chama-se um novo nascimento. E esse novo nascimento, Deus exige de todo pecador, seja ele macho, fêmea, preto, branco, rico, político ou não político, comunista ou democrático, escravo ou livre. Seja ele quem for, seja ela quem seja, Deus exige um novo nascimento. Mas um novo nascimento por quê? Sim, porque Deus é Espírito e quer que o homem, exija que o homem nasça também do Espírito para servir a Deus em Espírito
espírito e seguir a Deus em espírito, evidentemente num corpo humano, é claro, mas o espírito tendo domínio sobre o corpo humano. Porque neste caso o espírito tem predominância sobre o corpo chamado carne, e não a carne domínio sobre o espírito. A Bíblia Sagrada nos afirma que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Isto é, a carne combate, a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia e combate contra a carne. E um opõe-se ao outro, exatamente para que o homem não faça a sua vontade, nem a vontade de ambos. Mas, quando o homem nasce de novo pela palavra de Deus, ao ouvir a pregação do Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus penetrando no coração do mais rebelde pecador, ele nasce de novo, porque a sua fé sobressai, ela desenferruja, ela é descoberta, e através desta fé salvadora, cujo autor é Jesus, nos concede, então nós passamos a crer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e só Ele pode libertar o homem das suas mazelas, das suas misérias, das suas desgraças, dos seus maus costumes, dos seus maus hábitos, da sua vida de pecado, de tristeza e de dor. Então agora passamos a nascer uma nova criatura, ou seja, nascer do Espírito, nascendo da água pela palavra de Deus e nascendo do Espírito para servir a Deus em espírito, vivendo neste mundo envolvido num corpo humano. Aleluia, glória a Deus. Vejamos aqui, demante reclamas tubianta, si porém clama rai. Uma grande diferença entre uma pessoa que é carnal e uma pessoa estritamente espiritual. Nós sabemos perfeitamente que uma pessoa carnal junta com uma pessoa espiritual, não há concordância, não combinam. Os dois não podem andar juntos, porque o homem carnal, a tendência dele, a natureza dele, a influência do seu caráter, do seu espírito, só se inclina para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para as orgias, para os prazeres, para a luxúria, para o pecado, para a desobediência, para tudo aquilo que destrói a sua alma e contraria a Deus. E o homem que está no espírito e que anda no espírito também não pode andar com o carnal, porque a sua inclinação, a sua tendência só é para as coisas de Deus. Aleluia. E por isso é o que diz a Bíblia: as trevas não têm comunhão com a luz. Glória a Jesus. Por isto, meus amados, é que o povo de Deus é um povo perseguido. Todo servo de Deus, eu digo povo de Deus, aquele povo que se separou para Deus, aquele povo chamado por Deus, que serve a Deus em espírito e em verdade, e que tem o seu coração exatamente como morada do Espírito Santo. São pessoas que se privam do gozo deste mundo pecaminoso e se dão somente à prática do amor de Deus, em servi-lo sinceramente e segui-lo em espírito. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada nos afirma que a inclinação da carne é para a morte e a inclinação do espírito é para a vida e paz. Aleluia. Numa certa mensagem que o apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, na sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17, está escrito o seguinte. Eu quero ler para não ficar somente nas minhas palavras. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Esse é o nascimento do Espírito, ou seja, o processo chamado de regeneração,
que é um dos aspectos da salvação, pois a salvação ela abrange 3 grandes e importantes aspectos. Salvação, que abrange justificação, regeneração e santificação. Regeneração é a mudança de vida, é o novo nascimento. O homem ladrão agora deixa de ser ladrão porque recebeu Cristo na sua vida, no seu coração. Então Deus libertou daquele demônio perigoso de roubar coisas. Evidentemente que você há de me dizer assim: ah, mas a Bíblia proíbe ser ladrão. Claro que a Bíblia proíbe. Deus não quer ladrão no mundo, mas a ladruíce é um espírito, como o adultério, o homicídio, enfim, e outros males que se apossam do homem, são provenientes de um espírito, ou um espírito especialista em homicídio, ou especialista em roubo, ou especialista em drogas, ou especialista em estupros, ou especialista em calúnias, ou especialista em infâmias, mas tudo é um espírito infernal que vem do inferno. Satanás soltou do inferno para atingir a humanidade. E Deus, somente Ele, tem poder para libertar o homem de tais espíritos imundos. E por isto, o aspecto de regeneração é chamado de um novo nascimento, porque nascendo de novo do Espírito, nós abandonamos todas essas coisas para servir e agradar a Deus em novidade de vida. Aleluia, glória a Jesus. Por exemplo, uma pessoa que se diz ser religiosa e que diz que tem Deus no coração, mas que está exposta a todo tipo de mal e pratica tudo que vem na sua mente, tudo que vem no seu coração, faz sem um mínimo de temor a Deus. E depois vai à sua igreja e participa da comunhão, recebe lá a ceia, faz a sua comunhão, seja em qualquer denominação religiosa, e depois diz que recebeu o nosso Senhor. Não está certo. Uma pessoa que tem Cristo no seu coração, agora é uma nova criatura. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós sabemos que iniquidade é pecado. E pecado é injustiça contra Deus, porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é injustiça. E Jesus Cristo foi o único homem que fez a justiça de Deus porque fez a sua vontade. Glória a Jesus. Portanto, este é um dos aspectos do novo nascimento, regeneração. Eu vou repetir o versículo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observastes, prezado amigo, que as coisas velhas já passaram, as coisas do velho homem? Aqueles maus costumes, maus hábitos, as bebedeiras, pois a Bíblia diz que os beberrões, os bêbados, não têm parte no reino dos céus. Não somente os beberrões, mas os ladrões, os fornicários, enfim, os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito: e ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, na última mensagem, ele diz que lá na sua glória, lá não entra nada que contamine, porque lá é lugar de puros, de lavados no sangue de Jesus Cristo. Prezado amigo, nós te convidamos a ter esse novo nascimento, a sofrer esse novo nascimento. Venha conosco nascer de novo, para você ser uma nova criatura, para servir a Deus em justiça, servir a Deus em novidade de vida. Venha nascer de novo conosco. Nós já tivemos, evidentemente, um novo nascimento. Agora estamos prosseguindo nesse caminho santo. O outro aspecto de salvação é o aspecto da santificação. A santificação é a separação do mal, de todas as coisas que contaminam o homem, que pode manchar a sua vida. Então, santificação significa separação total do mundo
e uma união íntima com Deus, porque Deus é santo. E a Bíblia nos exorta da seguinte forma: sede santos porque eu sou santo, e sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Deus quer a nossa santificação, Deus quer a nossa regeneração, Deus quer a nossa mudança, Deus quer o nosso viver mudado, não apenas do lado de fora, mas de dentro para fora, isto é, lá no coração. Porque se nós mudarmos somente do lado de fora, nada disso adianta para Deus. Deus quer uma mudança lá no interior, pois o pecado atingiu o espírito do homem. Se o pecado tivesse atingido somente o corpo, Deus não queria uma transformação interior. Deus exigiria apenas uma transformação no exterior. Mas como o pecado alcançou o homem lá dentro do espírito, o espírito ficou manchado. Agora é necessário que o homem nasça de novo para ser uma nova criatura. E através do sangue de Jesus Cristo, essa mancha chamada pecado, ela é extirpada, eliminada, apagada, desfeita, porque o sangue de Cristo Jesus é o único elemento capaz de desfazer toda a mancha pecaminosa na vida do homem, tanto na vida espiritual quanto na vida física. Aleluia, glória a Jesus. Dê glória a Jesus juntamente comigo, prezado amigo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que novo nascimento maravilhoso é esse? Venha nascer de novo. Nós te convidamos a participar dos nossos estudos bíblicos. Nós te convidamos a participar dos trabalhos evangélicos, onde nós pregamos a palavra de Deus e anunciamos o Evangelho de Cristo na sua pureza como ele é. Venha estudar conosco a palavra de Deus todos os domingos às 2 horas da tarde, na 840